Amém. Queridos, eu quero ler com você esse texto, mas antes eu vou fazer uma introdução. Eu quero contextualizar você daquilo que nós vamos falar hoje. O título dessa ministração é: entre fazer o certo e o errado, de que lado você está? Amém? Repita comigo: entre fazer o certo ou o errado, de que lado eu estou? Amém? Esse é o título da nossa ministração hoje. Guarda bem o título dessa ministração, porque ela é uma pergunta que deverá ser respondida por todos nós ao final dessa ministração. Hoje é dia de escolhermos o lado, de escolhermos o lugar que nós vamos ficar. O certo, vou fazer o certo, vou fazer aquilo que Deus pede que eu faça, ou eu vou fazer aquilo que eu estou acostumado a fazer e que o mundo acha legal, de que as pessoas acham bacana, mas que eu tenho desagradado ao Senhor. Portanto, guarde o título, que é: entre fazer o certo e errado, de que lado você está? Amém? Portanto, queridos, atente para o que Deus vai falar ao seu coração nessa noite. A mensagem é simples, eu pretendo ser bastante breve, mas eu quero muito que você saia daqui nessa noite transformado pelo poder de Deus. O objetivo de estar aqui não é para fazer uma filmagem de um culto, não é para poder ter mais uma ministração no YouTube. O intuito de estar aqui é fazer com que o nome do Senhor seja glorificado através da transformação que o Espírito Santo de Deus pode fazer na sua vida e na minha vida, através daquilo que Ele tem para nos falar nessa noite. Amém? Eu quero então que durante essa ministração você se posicione, preste atenção naquilo que vai ser ministrado, preste atenção naquilo que o Espírito Santo vai estar falando ao seu ouvido. Não disperse nem um minuto a tua atenção. Prepare-se para aquilo que Deus vai falar no seu coração, e que muitas vezes você tem achado que está tudo certinho, e você pode então perceber que nem tudo está tão certo como eu penso que está. Eu quero, antes de ler o texto, que é o nosso texto, eu quero fazer um breve relato para você. E outro dia, eu não lembro o dia certo, mas nós ministramos aqui a história de Naamã. Quem lembra da história de Naamã? E eu prometi que num outro dia ministraria sobre a história de Geazi. Quem lembra disso? Falei assim: olha, nós não vamos falar de Geazi hoje, Geazi é uma outra parte. E eu quero hoje falar com você sobre esse cara. Mas antes de falar, eu quero te relembrar quem era Naamã. A palavra de Deus está dizendo nesse livro de 2 Reis, capítulo 5, que Naamã, ele era o comandante do exército da Síria, um homem com muito poder, respeitado pelo rei. Ele tinha muito respeito da parte das autoridades, porque ele era um conquistador. Ele tinha recentemente ganho uma guerra para o Senhor contra os assírios, então ele estava com a moral toda. Esse cara, ele tinha a moral ali no reino. Porém Naamã tinha, no versículo 2, está dizendo que Naamã tinha uma enfermidade, e você já sabe qual era, porque se você vem aos cultos, você sabe qual era, porque eu ministrei sobre isso há uns dias atrás. Naamã, ele fala então para sua esposa a respeito da sua enfermidade, o quanto essa enfermidade o incomodava. E a empregada dele conta para a esposa que tinha um homem de Deus chamado Eliseu em Israel. Naamã então decide ir para lá. E agora eu quero contextualizar você, já lendo o texto. Versículo 19 diz assim: disse Eliseu: vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, disse Eliseu para Naamã: vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Queridos, Naamã deu uma pausinha aqui nesse versículo 20, que eu vou te contextualizar aqui, voltando lá no texto que a gente estava antes. Naamã foi curado, recebeu a bênção do Senhor para sua enfermidade, foi curado ao mergulhar no rio Jordão.
recebeu a cura, e em gratidão ele voltou e ofereceu uma recompensa para Eliseu. Ele oferece uma recompensa para o homem de Deus, e ele fala para o homem de Deus: olha, eu trouxe vestidos de festas, roupas caras, e eu trouxe também 70 quilos de prata e ouro, e isso é para você. Irmãos, faz ideia quanto é? Você faz ideia quanto é 70 quilos, 35 quilos de ouro? Faz ideia ou não? 15 quilos de ouro é aproximadamente $1 milhão. 15 quilos. Então nós estamos falando de praticamente aí $2,5 milhões para os dias atuais. Consegue entender o nível de gratidão de Naamã com relação à cura que ele tinha recebido? Sim ou não? Vamos lá. Então Eliseu chega diante daquele cara e fala: não, eu não quero. Guarda o que você tem. Eu não quero recompensa nenhuma, porque vamos colocar um texto bíblico aqui: de graça eu recebi, de graça eu dou. É a mesma coisa, irmão. A Maria chegar para mim aqui e falar assim: pastor, eu quero te dar uma oferta bem grande, porque você orou e meu joelho curou. Faz tempo já, está precisando curar mais alguma coisa aí, que eu estou com saudade. Viu? E ela chegar e quiser me dar um dinheiro, um valor muito alto. Queridos, eu não tenho direito algum, como homem de Deus, de receber algo por aquilo que Deus fez na vida dela. Concordam comigo ou não? Estão de acordo? Amém. No entanto, aquele secretário de Eliseu estava escutando a conversa, e o coração dele se encheu. Irmãos, nós estamos falando nos dias atuais de, vamos lá, né? Vamos. Eu estou usando esse número aqui porque eu escutei outro dia num programa no Discovery o quanto custava 15 quilos de ouro. E eu estou dizendo para você, 35 quilos de ouro, ou 70 quilos ao todo ali de ouro e prata. Querido, você faz ideia o que é $2,5 milhões na sua mão? Imediatamente aquele cara cresceu o olho. Ele era o que, irmão? O que ele era? Eu vou usar um termo aqui. Eu vou usar um termo para ele, que nós estamos no ano na estação do quê? Do quê? O que ele era de Eliseu? Discípulo. Vai pegando, irmão. Vai pegando. Vamos lá então, versículo 21. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu senhor, olha aqui, irmão, olha isso, o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar vindo dos montes de Efraim. Queridos, preste atenção na Paraguai que esse cara está aplicando aqui no tal do Naamã. Vindos dos montes de Efraim, por favor, deles 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Ele nem pediu ouro, né? Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. E ele insistiu com Geazi para que os aceitasse, e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou onde, irmão? O que ele fez aqui? Escondeu de Eliseu. Vai pegando. Como que é o título da ministração? Como que é? Quem lembra? Entre fazer o certo e o errado, de que lado você está? Vamos lá agora. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu.
E este lhe perguntou: onde você esteve, Geazi? E Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de acertar pratas, nem roupas, nem de cobiçar olivais, nem vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Amém? Como que é o título da ministração? Entre fazer o certo e o errado. De que lado você está? Queridos, por que é importante que nós falemos a respeito dessas coisas que nós vivemos? A nossa cobiça muitas vezes pode não ser por ouro ou prata, até porque eu não tenho amigo que tem toda essa quantidade de prata e ouro. Mas muitas vezes o Senhor tem feito coisas conosco, tem nos abençoado de algumas formas. O fato de você poder viver o Evangelho, de poder viver nesse ambiente, não é o suficiente para que você possa ser grato ao Senhor e não se corromper, vamos dizer assim, ou não deixar o teu coração cobiçar as coisas que lá fora estão. O que eu quero trazer para você nessa oportunidade é que nós estamos trocando a bênção de Deus, nós estamos deixando de viver as bênçãos que Deus tem para nós. Gente, só para voltar um pouquinho mais atrás, Eliseu era discípulo de Elias. Entenda comigo aqui, gente, vamos lá, o Espírito Santo está me trazendo coisas aqui. Eliseu passou a capa. Ei, Espírito Santo, é muito doido isso. Pensa comigo. Eliseu recebeu a unção dobrada de Elias. Quem receberia a porção dobrada de Eliseu? Pegou? Pegou? Por que você tem trocado a bênção de Deus por coisas terrenas? Por que nós temos sido levados a trocar a bênção de Deus por coisas supérfluas? Coisas que a ferrugem corrói, a traça corrói. Por que não escolhemos fazer as coisas da maneira certa? A Bíblia diz que o pecado está aí. A aflição está aí, as coisas do mundo estão aí, mas eu tenho duas opções: bênção ou maldição. Eu posso escolher aquilo que me leva a viver a porção. Meu Deus, você imagina a porção dobrada de Eliseu, era a porção quadriplicada já de Elias. Elias era o homem que orou e o sol parou. Você faz ideia que é isso, irmão? Não choveu, o sol, não minto, 3 anos sem chuva, porque ele orou. Ele orou e disse assim: se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu, consoma tu e os teus 50. E foram 450 consumidos dessa forma, dos profetas de Baal. Vocês imaginam o que Geazi trocou por esses 70 quilos de prata? Por 2 peças de roupa. Tudo bem que era lá, sei lá, vamos usar que era uma Armani, era uma Gucci, né? Porque era Naamã, o cara era o cara. Era o quê? Sei lá, Dolce & Gabbana? Não importa. Não importa se a prata era prata pura. Não importa se o ouro ou se as roupas e tudo aquilo era. O que importava era entender que o que Deus tinha para ele era muito maior do que todas essas coisas.
E o que muitas vezes nós temos deixado de entender e temos caminhado por caminhos tortuosos, negociando a nossa vida com as coisas dessa vida, dessa terra. E quando nós vemos Eliseu dizendo que estava em espírito com ele, eu quero trazer à sua memória que lá no livro de Provérbios está dizendo que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Querido, talvez eu não tenha a porção dobrada de Elias para poder ver o que você está fazendo lá com Naamã, mas o Senhor tem visto o que nós temos feito longe da presença dEle, longe aos nossos olhos, nunca estivemos. O Senhor tem conhecido, tem sondado os nossos corações, tem esquadrinhado os nossos corações. Ele sabe o tipo de cobiça que existe em nós. E portanto o Senhor nos chama nessa noite à santidade. E o que é a santidade? O que é a santidade? Eu procurei uma definição, gente. Santidade se trata da separação, da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir da dedicação de uma vida de devoção e consagração total a Deus. Santidade. Você já reparou o quanto é difícil alimentarmos o nosso espírito? Você já parou para pensar nisso? Quem já teve altos e baixos aqui na vida cristã, levanta as duas mãos e os pés. Queridos, então você sabe do que eu estou dizendo, e você sabe o quanto é difícil voltar à presença do Pai. Você sabe o quanto de conversa, o quanto de historinhas, o quanto de desculpas nós argumentamos para poder dizer que nós não estamos nessa condição, quando na verdade nós estamos o momento todo nos distanciando. Cada dia que... Já viu aquele, né? Aquela musiquinha da Xalana, você lembra dela, né, Micael? A Xalana sem querer, né? Aquela coisa assim, vai levando embora a minha, né? É assim, vai distanciando. A presença de Deus está indo longe de você, está se afastando de você, e você está aqui achando que está vivendo o melhor momento de vida com Deus. Queridos, só para você entender, Geazi vivia na casa do profeta, Geazi comia na mesa com o profeta, Geazi amarrava o sapato dele, Geazi estava ali, sendo preparado, trabalhando para o homem de Deus, e o homem de Deus precisaria de alguém, isso é fato. E nós nos deparamos com alguém com um coração corruptível, com um coração, bate assim, fala assim, igual ao meu. E tudo o que Deus pede para nós é santidade. E sabe o que é santidade? Eu acabei de ler para você. Santidade se trata da separação e da renúncia daquilo que é mal, daquilo que nos distancia da presença de Deus, e nos distancia também de uma vida de devoção ao Senhor. Isso é a falta dela. A santidade nos aproxima, nos faz querer largar tudo. Gente, vocês não fazem ideia que loucura que é isso. Você querer largar tudo, abandonar tudo para poder viver estritamente para o Senhor. Geazi tinha tudo isso na sua mão, gente. Tudo que ele precisava era ter um coração como o do profeta. Por isso que o Senhor, e até as músicas dizem, dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor, porque o teu coração não é corruptível, o teu coração não cobiça o ouro, a prata, não cobiça o vestido, não cobiça. E nós deixamos de viver a santidade, porque as nossas escolhas nos levam para longe dessa santidade.
E eu quero falar sobre duas coisas com você, que na santidade nós somos. E a primeira delas é que quando nós estamos vivendo uma vida de santidade, nós somos escolhidos por Deus. Essa é a primeira dela. Deus não escolhe, irmão, quem está no chiqueiro do porco. Deus não vai escolher quem está no lamaçal. Por isso que a palavra diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Irmão, você foi chamado. Você quer ser escolhido? Quer ser escolhido? Anda em santidade. Anda em santidade. Busca o Senhor em santidade. Senhor, eu quero estar separado. Eu quero estar ausente de onde me leva a pecar. Olha só, assim como Deus não pode ser glorificado por aqueles que não permanecem totalmente a Ele, também não pode ser glorificado por aqueles que estão no mundo. Portanto, irmão, embora vivendo no mundo, nós não devemos ser como o mundo. Eu gosto daquela palavra de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Eu falo sempre, eu gosto demais disso. Porque Paulo estava pegando nós, assim, o nosso perfilzinho, falando assim: ei, eu sei das suas dificuldades, então eu vou te pedir, não se amoldem ao padrão do mundo, mas tenham suas mentes transformadas pelo Espírito. Vemos em Geazi um exemplo claro de que viver ao lado de pessoas santas, santificadas, consagradas, ungidas, cheias do poder do Espírito Santo, não nos faz ser santos. Posso ouvir um amém? Queridos, escuta o que eu estou dizendo para vocês. Geazi é a prova de que você ter um marido cheio do Espírito Santo, ou uma esposa cheia do Espírito Santo, uma mãe, ou um pai, um tio, não faz nada na tua espiritualidade. Você pode estar indo para o inferno do lado de uma grande mulher de Deus, você pode estar indo para o inferno do lado de um grande homem de Deus. Então nós precisamos entender que isso é algo meu, é algo meu e Deus. Eu preciso trabalhar nisso, eu preciso ver essa parada, porque se eu não resolver isso, esse relacionamento rompido da maneira que está cada dia me afastando da presença dEle. Nós temos falado bastante nesses dias que discípulos são aqueles que sentam à mesa, e somente aqueles que se assentam à mesa é que estarão com o Cordeiro no dia das bodas. Amém? Então, queridos, eu estou te dando um exemplo hoje para você. Não seja como Geazi. Primeiro, não acha que porque você tem um marido cheio do Espírito Santo vai garantir alguma coisa. Não acha porque a tua esposa é cheia do Espírito Santo vai garantir alguma coisa para você. A santidade é algo nosso, individual, nós precisamos buscar. E a santidade, queridos, ela tem uma particularidade, é para aqueles que desejam. Eu costumo definir a santidade assim, santidade, proximidade com Deus. Simples, proximidade com Deus. Quanto mais próximo eu estou de Deus, quanto mais junto eu estou da sua presença, mais santo eu fico, porque Ele é santo. Ele é o único que, se eu andar com Ele, se eu caminhar com Ele, eu vou me tornar parecido com Ele, porque Ele me santifica, a sua presença me santifica, o seu relacionamento com Ele te santifica. Quando você está com Deus, quando você decide dizer não ao mundo e às coisas que o mundo te oferece, ambientes já começam a ser tóxicos para você. Você já não consegue permanecer mais naquela roda de pessoas contando. Quem que me procurou outro dia e falou isso? Teve uma pessoa da igreja que me procurou e falou: cara, eu não estava aguentando mais. Eu não aguentava mais aquele povo contando piada suja, eu não aguentava mais aquele povo isso e aquilo. Pois é, quando eu estou buscando uma vida de santidade, nada do mundo me corrompe,
quando eu estou buscando uma vida pelo certo, pelo que é correto, quando o meu foco é fazer aquilo que é certo, aquilo que agrada ao Senhor, pode vir Naamã com tanto de ouro que ele quiser, meu irmão, ele não vai te pegar. Mas se no teu coração existe cobiça, se no teu coração existe o desejo de andar conforme os padrões do mundo, se no teu coração ainda existe o desejo por aquelas coisas que os seus amigos possuem, por aquelas pratas e ouros que os seus amigos possuem, né? Ah, meu amigo tem uma Harley, meu Deus, já passei dessa fase, graças a Deus. Talvez alguma coisa hoje que eu fico assim e falo assim, ele tem uma Bíblia que eu não tenho, aí eu fico meio assim. Queridos, de que lado você está? Do que faz as coisas certas, as escolhas corretas? Ou você ainda está do lado do Geazi, correndo atrás das coisas terrenas, das coisas naturais, das coisas que... Cara, eu não estou aqui dizendo para você não trabalhar para possuir algo, eu não estou dizendo nada disso. O que eu estou querendo trazer, chamar a sua atenção, é que você não troque a presença de Deus, não troque as coisas que Deus pode te dar, as coisas sobrenaturais que Ele pode te fazer viver, pelas coisas daqui da terra. Tem experiências maravilhosas aqui sim, mas nenhuma se compara com aquelas que há de vir, aquelas que são promessas do Senhor para mim e para você. Sabe, Deus está nos levando para um estado de espiritualidade, onde eu percebo que Deus está cuidando de nós, porque Ele quer algo de nós. Ele não quer mais que nós venhamos aqui, pegamos um violão e tocamos com o nosso coração lá fora. Ele não quer que eu venha aqui, pegue o microfone e fale da palavra dele para você, com o meu coração pensando na feijoada que eu vou comer daqui a pouco, depois do culto. O que Deus está querendo de nós é a nossa entrega total, porque a nossa entrega total, ela é santificação para as nossas vidas, e a santidade, a santificação vai trazer a presença dele para mim e para você, e a presença dele para mim e para você é que nos garante a vida eterna ao lado dele, irmão. Não é outra coisa. Não se corrompa, não escolha o lado errado, por mais tentador, querido, por mais tentador que seja, faça a escolha certa. Nunca permita que o errado seja o certo para você. Sabe por quê? Nós vemos no exemplo de Geazi, e eu quero ainda dentro da santidade estar dizendo isso. Olha o estado desse homem, tudo premeditado. Ei, se liga aqui no que eu vou dizer. Sabe aqueles pecados premeditados? Sabe aquelas coisas que eu estou fazendo, está me distanciando da presença de Deus, e eu sei que eu estou fazendo, eu estou até planejando como é que eu vou fazer. Eu vou fazer assim, assim, assim. Eu vou falar para o pastor que eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Eu vou falar para... Irmão, Geazi. Olha a história de Geazi. Parou os caras na casa dele. Foi lá, pegou as bolsinhas, levou para a casa dele. Tipo assim, opa, Eliseu não vai saber. Eliseu não vai saber. Olha as histórias todas, ó. Olha as histórias. Depois entrou, apresentou-se ao seu senhor Eliseu, e este lhe perguntou: onde você esteve, Geazi? O que ele disse? O que ele disse, gente? Em lugar nenhum. Que mentiroso o filho da mãe, né? Já não bastava ter feito lá atrás, levado a sacolinha é boa, né? 70 quilos de prata, levado a sacola com a prata e com o vestido para a casa dele, para que o profeta não soubesse. Ele ainda cai na besteira de falar para o profeta, irmão. Ele não estava falando era para o profeta, que já tinha porção dobrada. Eles, bem lembrado. Ei, quem que você está pensando que está enganando? O Espírito Santo. A palavra diz que Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba, irmão. E toda vez que nós fazemos algo premeditado,
que nós fazemos algo, nós estamos escarnecendo de Deus, nós estamos olhando para Deus falando: Deus, você é um tonto, hein? Desculpa o termo que eu estou usando aqui, Deus sabe o que eu estou usando, mas nós estamos olhando para Deus e falando assim: Deus, Deus, se liga, é só um pecadinho, é só uma ficadinha, é só uns beijinhos, é só isso, é só aquilo, é só uma mentirinha, é só Deus. Consegue entender o que está rolando aqui na palavra, gente? Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem? Falou até o detalhe, né? Quando o homem desceu da carruagem, foi encontrar-se com você? E já falou tudo para ele. Esse não era o momento de você aceitar aquelas coisas. Queridos, esse não é o momento de você aceitar as ofertas que o diabo tem feito para a sua vida. Esse é o momento de você se santificar. Esse é o momento de você falar: Senhor, a minha vida é tua, a minha vida te pertence, Senhor, me afasta, aleluia, me afasta, Senhor. Segunda coisa que a santificação ou a santidade faz com a gente, ela nos separa do mundo, consequentemente nos separa do mundo. Tem algumas pessoas que não conseguem se separar do mundo. Tem pessoas que o mundo está tão dentro dela que o diabo não precisa fazer nada para ela. Ela mesmo se embaraça nos cadarços dela. Tem pessoas que um emprego tira ela do caminho do Senhor. Tem pessoas que um relacionamento tira dos caminhos do Senhor. E tem outras pessoas que quando recebem Jesus e que entendem o que Jesus significa, esses somos nós, amém? Esses somos nós, se separam de tudo isso. E aí podem dizer que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Queridos, em nome de Jesus, pensa comigo aqui, eu tinha um tanto de amizade. Eu já contei para vocês inúmeras vezes. Motoclube, amigos, assim, toda semana tinha um lugar para ir comer uma carne, sentar, ouvir rock and roll. Sabe o que aconteceu? Estou aqui, fui separado dessas coisas do mundo. Sabe por quê? E não deixo de testemunhar, todos eles sabem onde eu estou hoje. Inclusive, eu tive a oportunidade de ser reconhecido como homem de Deus pelo presidente do motoclube num velório da minha prima. Ele me viu pregando na beira do caixão, e no final, 30 e poucas crianças em volta, né? Adolescentes em volta do caixão da minha prima, da filha da Lilian. E daqui um pouco esse cara chega perto de mim assim e falou bem assim, falou: filhão, hoje eu entendo que lá não é o teu lugar é fazendo isso aí. Cara, não era cristão, mas ele entendeu o propósito que existia dentro de mim era muito maior do que andar de moto com um bando de louco por moto. Continuo gostando de moto, gente, vocês não fazem ideia, passa o barulho me pega assim, ó. Entendeu, Micael? Eu sei que Harley, se é Harley ou se não é. Mas entenda, queridos, o mundo é tudo aquilo que separa você de Deus. Nós não estamos falando de algo físico, não estou falando do planeta Terra aqui, eu estou falando de algo mundano, algo que está lá fora, propostas que estão lá fora, assim como essas que Geazi teve. Ele não foi nem para ele, olha como é que o cara era enxerido, não foi nem para ele que ofereceu, ele foi atrás ainda. Nós temos feito isso muitas vezes. Pensa comigo aqui, o pecado era para Poliana, mas daí eu estou do lado dela e escuto e falo: não, mas espera aí, eu vou lá, vou pecar,
vou cair nessa, vou me entregar nessa. E o que o Senhor está chamando para que eu e você hoje entendemos é que nós somos separados do mundo. Nós precisamos viver uma vida separada do mundo. Nós precisamos viver a nossa vida para o Senhor e ter essa vida separada para o Senhor, melhor dizendo, é realmente abrir mão das coisas, abrir mão daquilo que me aproxima da distância. Olha que loucura! Abrir mão daquilo que me aproxima, daquilo que me distancia de Deus. Olha isso que eu falei para você. Abrir mão, pegou aí? Abrir mão daquilo que me aproxima, do que me distancia de Deus, que por um acaso é pecado. A palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, a igreja de Éfeso, uma igreja muito parecida com a igreja atual, com aquilo que nós somos hoje como igreja. A palavra do Senhor fala assim: lembra-te de onde caíste e volta para o primeiro amor. Volta. Existem condições, sabe? O final de Geazi não foi bacana, porque não houve arrependimento. Está claro que Geazi não se arrependeu daquilo que foi feito. Está claro que Geazi não estava separado do mundo, ele estava com o mundo intrínseco dentro dele. Algo era mais forte dentro dele do que a vontade de ter a porção dobrada de Eliseu. Cara, eu fico pensando nisso, que poderia ser ele, pode ser você, o escolhido para poder tocar essa geração. Você já parou para pensar nisso, irmão? Você já parou para pensar nisso, Raíssa? Que Deus pode ter um plano especial, algo grandioso para realizar na sua vida, na vida do Greg, na vida do Jonathan, na vida de outros que estão aqui, e nós estamos trocando tudo isso por algumas peças de roupa, por algumas coisas supérfluas no mundo espiritual, para viver o momento, para viver o status, para viver o presente apenas. E o versículo 27 desse texto diz assim: por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. E então Geazi saiu da presença de Eliseu. Como, gente? É o preço do pecado, irmão. É o preço da desobediência, é o preço da falta de santidade, é o preço de andar longe dos caminhos do Senhor. Irmão, ele e a descendência, não foi só ele. Ei, se liga aqui, ó, acende a luz aí. Você tem filhos. Como que você quer ver os teus filhos? Porque a tua vida de pecado, a tua vida de corrupção aqui, corrupção, irmão, não é só Brasília que tem, não. Nós somos corruptos, viu? Daqui a um pouco vão bloquear o nosso YouTube. A nossa corrupção nos afasta de Deus, e a consequência do pecado vem. A consequência das nossas escolhas erradas vem. Elas ficam na nossa descendência. Você quer ver uma coisa aqui? Vou falar uma coisa para vocês, que eu tenho lido muito a respeito de família, inclusive terminei um livro agora sobre isso. Pais que assistem filme pornográfico dentro de casa. Sabe qual a probabilidade dos filhos se perverterem sexualmente? Se não encontrarem Jesus? Gente, nós estamos falando de algo sério. A nossa descendência, os nossos filhos dependem hoje daquilo que nós estamos vivendo em Deus. Por menos que eles tenham, mas eles ainda têm um temor de Deus sobre as suas vidas. Ele vê o pai orando, ele vê a mãe orando, ele vê o pai lendo a Bíblia, ele vê a mãe lendo a Bíblia, ele começa a adquirir esse temor que existe. Queridos, em nome de Jesus, entenda o que eu estou dizendo para você aqui. Está nas suas mãos.
Fazer a escolha certa está nas suas mãos. A primeira opção que você precisa é ser escolhido por Deus, e para ser escolhido por Ele, precisa querer andar com Ele, ser santo. Ah, pastor, mas como é que é esse negócio de ser santo? Querido, santo, eu li a definição para você, é a separação, é a renúncia daquilo que é considerado impuro, daquilo que é mal, ou daquilo que é profano. Eu não estou falando daquele santo que não tem nada de santo lá, que é um pedaço de pau, não estou falando dele não, nem daquele que é gesso, nem daquele que é pedra, nem daquele que é metal. Eu estou falando de ser santificado por Jesus, pelo perdão dos pecados que só Ele pode dar e nenhum outro pode oferecer. Eu estou falando para você de algo real, algo que Deus pode fazer comigo e com você. Na santidade nós somos escolhidos por Deus, e na santidade nós somos separados do mundo. Topa viver uma vida de santidade, irmão? Uma vida de santidade vai te fazer perder muitas oportunidades, viu? Principalmente com a namorada, viu, Gregório? Tem uns que não quer santidade. Está disposto? Tem emprego que não quer que você seja santo. Tem empresas que querem que você minta. Você está disposto a abandonar o seu emprego por amor a Jesus? E aí? E aí, irmão? Tem namorado que não respeita os limites. E aí? Está disposto a dizer para ele: não faz mais isso? Tem tudo isso. E tem também a nossa falta de caráter, que precisa ser crucificada com Cristo na cruz, né? E falar: Senhor, eu preciso do seu caráter em mim. É o que Geazi precisava. Geazi andou com o profeta, com cara top, mas a falta de caráter fica evidente quando ele tenta esconder as coisas de Deus e do profeta. Portanto, não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para aprender a fazer as escolhas certas. Então eu volto a repetir para você: entre o certo e o errado, qual é a escolha você faz nessa noite? Responda para mim. Qual a escolha você faz? Viver para o Senhor, ser santificado, separado do mundo, escolhido por Ele, ou deixar a vida te levar, viver a vida conforme você quer e não como Deus deseja que você viva? Eu quero orar com você. Eu prometi que seria breve hoje. Eu estou realmente dentro do meu propósito. Gostaria que vocês ficassem em pé nesse momento. Éder, por favor, pode ficar. Eu quero orar com você, eu quero todos vocês. Eu não vou nem chamar a banda aqui, porque essa é uma pergunta para todos vocês. Nós sabemos que tudo aquilo que nos separa de Deus está lá em Gálatas 5:19 em diante, ali 19 ao 22, se não me engano, que são as obras da carne: rebeldia, mentira, infidelidade, prostituição, lascívia, fornicação. Queridos, e aí vai mais um monte, são 9. Relacionamentos sem santidade, queridos, falta de interesse por Jesus, falta de interesse pela presença de Jesus, queridos, isso vai te afastar dele. E eu nessa noite quero orar com você, querido, que precisa fazer a escolha nessa noite. E o fato de você estar nessa igreja há 2 anos, quase 3 anos, que é o nosso tempo, vai fazer 3 anos que nós iniciamos a nossa célula em outubro. Eu quero orar com você que se sente fraco. Eu quero orar com você que às vezes tem feito escolhas erradas, e as escolhas têm feito você perder o melhor de Deus para a sua vida. Eu quero orar com você que deseja
voltar a esse primeiro amor que o livro de Apocalipse fala a respeito da igreja de Éfeso. Eu quero orar com você que deseja mudar a sua história para uma história onde o Senhor vai fazer você ser reconhecido pela santidade que existe em você e não pela falta dela que existe em você. As pessoas vão olhar para você, em nome de Jesus, receba isso que eu vou dizer. As pessoas vão olhar para você e vai falar: ora por mim, porque você orou pela minha amiga e a minha amiga foi curada. Ora por mim, porque você falou de Jesus para o meu amigo e ele foi transformado. Você falou de Jesus para fulano e ele foi liberto. Comece a orar, irmão. É para você essa palavra, é para vocês essa palavra. Essa palavra veio para trazer um renovo para a sua vida. O Senhor precisa que você se coloque do lado correto dessa história. O Senhor não quer que você viva mais do lado errado, onde os pecados te atraem, onde as coisas desse mundo têm te atraído. O Senhor deseja você de volta. O Senhor deseja que você ore pedindo para Ele: Senhor, eu quero me relacionar mais. Senhor, eu quero te entender mais. Eu quero conviver mais na sua presença. Eu quero fazer parte daqueles que fazem a escolha certa todos os dias. Será que é possível você erguer a sua voz e dizer isso para Ele? Ele continua sendo o mesmo de quando você se converteu. Você talvez mudou, a intensidade de busca mudou, talvez tudo isso tenha mudado, mas eu garanto para você, Ele não mudou e jamais irá mudar, irmão. Ele continua sendo o mesmo Deus que deseja ardentemente que os seus filhos se arrependam e tenham um encontro com Ele. Será que é difícil para você reconhecer a sua condição? Será que é difícil para você reconhecer que você se distanciou por não orar mais, por não ler a Bíblia mais, por não chamar a sua esposa para uma leitura, por não chamar o seu marido para uma leitura bíblica e assim por diante, por viver o Evangelho como ele precisa ser vivido? Quanto tempo faz, irmão? Quanto tempo faz que você está vivendo uma vida morna? Você está vivendo uma vida apática, uma vida sem sal. A Bíblia diz que o sal sem gosto para nada serve, a não ser para ser lançado na terra. E a Bíblia também diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Irmão, se você está sem gosto, se você está sem sabor, é hora de voltar a renovar essas coisas na sua vida. Em nome de Jesus, querido, erga sua voz e comece a dizer para o Senhor: Senhor, eu quero fazer a escolha certa nessa noite. É a escolha certa que eu quero fazer nessa noite. Chega de fazer escolhas erradas. Chega de sair correndo atrás daquilo que vai me tirar da sua presença, Senhor. É isso, irmão. É isso que nós precisamos viver. Querido, não esqueça nunca disso. Viver no pecado sempre vai ter consequências. Viver uma vida de pecado sempre vai trazer, irmão, e eu não estou falando de pecado cabuloso, não. Entenda isso. O simples fato de você não orar, o simples fato de você não ler a Bíblia, o simples fato de você não desejar um tempo com Deus, o simples fato de você não buscar ouvir um louvor que te edifica, já é pecado, já tem te afastado da presença dEle. Portanto, em nome de Jesus, arrependa-se hoje, volta hoje para a presença dEle, arrependa-se dos seus pecados e tenha a sua vida eterna garantida em Cristo Jesus, irmão. Aleluia. Você pode orar, irmão, você pode orar. É você com Ele agora. Você sabe o que está passando, você sabe o que você está vivendo. E aqueles que querem entregar as suas vidas para Jesus, aqueles que desejam entregar as suas vidas para Jesus, esse é o momento. Fazer a escolha correta entre o certo e o errado. O que você escolhe? Entre fazer o certo e o errado, o que você faz? O que você escolhe nessa noite, irmão? É a escolha que tem que ser feita. Queridos, talvez vai chegar propostas para você, onde você vai ter que dizer: não, eu escolho Deus. Talvez vai chegar alguém te propondo algo nessa semana, e você vai ser provado, e você vai erguer a sua mão e vai dizer assim: Senhor, o teu nome vai ser glorificado agora, porque eu vou dar um não bem grandão para ele. Não, eu escolho Deus na minha vida.
Você consegue entender do que se trata? É a sua vida que está em jogo, é a sua salvação que está em jogo. Não negocie, não faça escolhas fáceis. Escolher andar com Jesus é mais difícil, sim, mas é o certo a ser feito. Lembre-se, o caminho é estreito, mas eu garanto para você que a recompensa será muito maior do que você imagina, querido. Aleluia. Ei, Jesus. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor agora. Pai, essa palavra foi ministrada ao meu coração, Senhor, de forma tremenda nessa tarde. Senhor, essa palavra tem falado, tem moído o meu coração nessa tarde, Senhor, porque quantas vezes temos feito escolhas erradas, Senhor. Quantas vezes temos escolhido as coisas de forma errada, querendo dar um jeitinho para que elas sejam certas, assim como Geazi fez, mas elas continuam sendo erradas aos seus olhos, Pai. Senhor, e por isso, em nome de Jesus, nessa noite, eu oro, Senhor, juntamente com os meus irmãos aqui, Senhor, e pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que deveríamos ter feito a escolha correta, mas escolhemos o errado, escolhemos, Senhor, o caminho do pecado, escolhemos o caminho que nos levou à morte, o caminho que nos afastou do Senhor. Quanto tempo faz que nós não falamos em línguas? Quanto tempo faz que nós já não rolamos uma lágrima no nosso rosto, pela presença do Espírito Santo em nós? Ei, Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque as escolhas muitas vezes, Senhor, têm sido as mais fáceis, mas elas têm nos levado, Senhor, a caminho de morte. Caminho, Senhor, que muitas vezes nós achamos e até questionamos não ter mais volta. Mas nessa noite o Senhor diz para nós: existe como, existe possibilidade de voltar, existe como se arrepender, existe como ser feita uma nova história a seu respeito. Basta você não continuar a viver a vida como você está vivendo. Basta você não continuar levando a história de mentiras em diante. Senhor, hoje é uma noite de escolher o lado daquilo que é certo, o lado daquilo que é errado. E eu oro nesse momento, Senhor, para que o Senhor esteja colocando o seu Espírito Santo, Senhor, no coração de cada um dos meus irmãos, para que possamos fazer a escolha certa, a escolha que te agrada, a escolha que te leva a ser o Deus das nossas vidas, o Senhor das nossas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nesse momento e peço: Espírito Santo, renova, Senhor, renova o amor dentro do coração de cada um dos meus irmãos, renova o desejo pela Tua presença, Senhor, renova o desejo, Deus, pela porção dobrada do Teu Espírito, renova, Senhor, o desejo de viver uma vida separada do pecado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos viver, Senhor, cada dia mais separados, longe, Senhor, daquilo que nos aproxima do pecado, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Senhor, nesse momento, certos, Deus, de que seremos atendidos, porque essa é a Sua vontade para nós. É a vontade do Senhor que deve prevalecer nesse momento, Senhor. Por isso nos colocamos, Deus, na condição que estamos, de humilhação, Senhor, porque sabemos que nada podemos fazer se não for pelo Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos. Leva-nos a viver, Senhor, essa vida que o Senhor deseja levar conosco, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, aleluia, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, por essa noite linda, Pai. Obrigado pela Tua presença, Espírito Santo, que vai continuar nos nossos corações, que vai continuar mexendo, remexendo, fazendo um rebuliço nas nossas vidas. Mas, Senhor, a Tua palavra foi ministrada e ela é viva, Senhor, ela é viva e ela não volta vazia, nós sabemos disso. Por isso, Deus, continue ministrando no coração de cada um dos nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus, amém. Quantos recebem, deem uma salva de palmas para esse Deus lindo, maravilhoso. Aleluia! Glórias ao Teu nome, Senhor. Aleluia.